Olá, eu me chamo Jamile, sou estudante de Engenharia Elétrica do IFPE Campus Garanhuns. Meu orientador é o professor Dr. Valfredo. Este subprojeto faz parte de um projeto maior que tem como título a produção de material didático sobre o trabalho de conclusão de curso TCC na cultura disciplinar da Engenharia Elétrica, elaboração de questões com foco no resumo acadêmico desse gênero. Ano passado foi desenvolvido o primeiro subprojeto, que teve como título o gênero resumo acadêmico de TCC como membro de uma família de textos, e este agora é o gênero resumo acadêmico e suas variações em diferentes áreas do conhecimento. O objetivo é a elaboração de um futuro livro didático, este é o segundo capítulo do livro, sobre a tipologia dos resumos, dentre eles resumos acadêmicos de TCC, por meio da elaboração e aplicação de questões. Foi levantado material bibliográfico sobre o tema, foram feitas as elaborações de questões abertas e fechadas, essas questões foram aplicadas a estudantes do curso de Engenharia Elétrica aqui do campus. Além disso, foi também coletado feedback desses estudantes acerca dessas questões, e as questões foram organizadas como modelo de capítulo de livro. O referencial teórico, nós tomamos os livros de Mota, 2010, Machado Lousada Abreu Tardelli, 2004, Araújo, 2017, e o estudo sobre o gênero Lima, 2020, Galdino, 2020, ABNT, 2021, Lela, 2014, e também a tabela de áreas do conhecimento da CNPq, que divide as áreas em 8 grandes áreas do conhecimento, que são essas: ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciência da saúde, ciências agrárias, ciências sociais e aplicadas, ciências humanas, linguísticas, letras e arte. A técnica adotada para coleta e seleção dos textos é a análise documental. Os materiais incluem livros, artigos científicos, revistas, sites de pesquisas, repositórios institucionais, tudo disponibilizado gratuitamente na internet, é acessível e gratuito. Qualquer pessoa que ler o livro, ter acesso ao material, vai ter também acesso ao material principal da pesquisa. Trouxe 2 dos textos escolhidos para a elaboração das questões, para mostrar como esses textos serão apresentados no capítulo. Foram escolhidos no total 8 resumos de TCC, cada resumo pertencente a uma área do conhecimento. Das questões elaboradas, a questão 1 é uma questão para o estudante fazer uma associação de qual área do conhecimento aquele determinado resumo pertence e classificar como verdadeiro ou falso de acordo com o que ele acredita que pertence àquele texto. A questão 2 pede para associar a qual área exatamente pertence cada resumo. Então, na questão 1, a pessoa marcou falso para algumas alternativas. Agora ela vai indicar a qual área do conhecimento realmente pertence àquele resumo. Já a questão 3, ela será para observar a pessoa verbal, de maneira que o estudante perceba que o resumo ele pode se comportar de maneira diferente em diferentes áreas, podendo ser escrito também em primeira pessoa do singular ou do plural, não apenas em terceira pessoa. O estudante vai buscar trechos nos resumos que destaquem essa pessoa verbal e associar ao devido texto. Já a questão 4 é uma questão discursiva, onde a pessoa ela vai discorrer quais efeitos essas escolhas de pessoa verbal podem trazer para o contexto acadêmico, o que ela acredita que essas escolhas trazem para o contexto acadêmico. A questão 5 é para analisar os elementos que compõem cada resumo, então a gente tem alguns movimentos que são a contextualização do tema ou do problema da pesquisa, o objetivo da pesquisa, a metodologia da pesquisa, resultados da pesquisa e a conclusão da pesquisa. Foram deixados alguns exemplos de cada elemento para que o estudante tome como base e preencha os espaços faltantes. A sexta questão ela é para analisar em quais aspectos os resumos se diferenciam e se assemelham em diferentes áreas do conhecimento. Ano passado, na criação do primeiro capítulo do livro, as questões elaboradas elas foram impressas e aplicadas a estudantes do curso de engenharia do primeiro e do 10º período. Esse ano, com a esperança de alcançar o maior número de respondentes, fiz a elaboração de um formulário e anexei as questões ao formulário para que as pessoas pudessem responder de forma prática. E para esse formulário, 2 questões tiveram que sofrer algumas adaptações. Essas questões foram as questões 3 e a questão 5. A questão 3, eu dividi ela em 2 alternativas, em que a letra A, o estudante ele vai selecionar a que
pessoa verbal pertence àquele texto. Então, pertence à terceira pessoa do singular. Então, ele vai marcar quais textos pertencem à primeira pessoa do plural e quais textos pertencem à primeira pessoa do singular. E na letra B, ele vai especificar quais são estes textos. Então, a mesma proposta da questão, apenas dividindo ela para que ela pudesse ser respondida no formulário. Mas a ideia continua sendo a mesma. E a questão 5, também na mesma proposta da questão 5, que tem a tabela para preencher, mas aqui no formulário ela foi dividida. Então ficou um pouco mais extensa para ser respondida, mas aí eu dividi, coloquei para cada texto. Então, texto 1, texto 2, até o 8º, e coloquei também os exemplos, os mesmos exemplos que tem na tabela, para que ele pudesse tomar como base. E coloquei ali uma especificação de como poderia responder, para que ficasse claro. Então, ele seleciona ali, por exemplo, A é a contextualização do problema da pesquisa. Então, ele coloca A e coloca o trecho que corresponde à contextualização. B e o que corresponde ao objetivo da pesquisa. Também coloquei no formulário as referências para quem quiser buscar todo o material que foi tomado como base e também uma parte para feedback, para que eles pudessem dizer as dificuldades que tiveram ao responder as questões e também algumas sugestões. Dos resultados, tivemos estudantes de diversos períodos em comparação ao ano anterior, estudantes do 2º, 4º, 6º, 8º e 10º período, sendo os estudantes do 6º período o maior número de respondentes. Do lado direito, vocês podem observar um gráfico que corresponde às respostas dadas para a primeira questão. A barra em azul representam as respostas que foram classificadas como verdadeiras e as barras em vermelho representam as que foram classificadas como falsas. Podemos notar também que para o texto 2 e para o texto 8 houve uma unanimidade de que seria verdadeiro de que esses textos realmente pertencem à área do conhecimento ao qual estava indicado. E isso realmente é verídico, esses textos eles pertencem. Já para o texto 1, que dizia que ele pertencia à área das engenharias, e isso teve o maior quantitativo de pessoas que marcou como verdadeiro, essa resposta ela é falsa. Era um texto da área de ciências exatas da Terra. O texto 2, que era para associar o texto à sua área específica, tivemos resultados bem positivos. Podemos ver nos gráficos. O texto 1 ele é representado pela coluna azul mais escuro, o texto 2 ele é representado pela coluna em vermelho, o texto 3 é representado pelas colunas em laranja, o texto 4 é representado pelas colunas em verde mais escuro, o texto 5 está representado pelas colunas em roxo, o texto 6 está representado pelas colunas um azul mais claro, o texto 7 está representado pelas colunas rosa, e o texto 8 está representado pelas colunas verde mais claro. Então podemos ver, por exemplo, que para a área de comunicação visual e design teve o maior quantitativo de que aquela área pertencia ao texto 8, e isso realmente é verídico. Para o texto de psicologia foi marcado que esse seria o texto 7, isso realmente é verídico. E temos, por exemplo, para a área de engenharia foi marcado que aquele seria o texto 6, isso também é verdadeiro. Para a área de ciências da computação foi marcado que este seria o texto 1, e isso também é verdade. Para a questão 3, que era para associar a pessoa verbal, então a terceira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural e a primeira pessoa do singular, e depois indicar essas pessoas e a seus respectivos textos. Tivemos aí, o gráfico está mostrando do lado esquerdo da tela, para cada texto, então texto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, representado pelas suas respectivas cores também. Então tivemos aí o maior quantitativo de que o texto 1, 3 e 8, eles tinham elementos de terceira pessoa do singular. Tivemos que, para a primeira pessoa do plural, o texto 6, ele continha esse elemento. E, para a primeira pessoa do singular, tivemos com maior predominância o texto 8. E podemos ver, na tabela do lado direito, o trecho que foi relacionado a cada um desses textos pelos estudantes. Então, selecionei de alguns estudantes. Temos, por exemplo, para o texto 8, que foi dito que ele era da primeira pessoa do singular, foi o maior quantitativo de respondentes. Temos ali um pequeno trecho que especifica, que foi retirado do resumo, o que almejo com esta pesquisa. Então, realmente contém ali a primeira pessoa do singular. Tivemos também como maior indicação que possui o elemento da primeira pessoa do plural o texto 6, e podemos ver também um pequeno trecho retirado do texto. Vamos dar uma olhadinha
nas lacunas. Então, podemos perceber que sim, contém o elemento da primeira pessoa do plural. Para as respostas da questão 4, que era a questão discursiva, tivemos algumas opiniões que podemos observar na tela. Então, opiniões como: a mudança da pessoa verbal altera o tom do texto. Na terceira pessoa, o discurso fica mais impessoal e técnico. Na primeira pessoa do plural, aproxima o leitor e mostra envolvimento. Já na primeira pessoa do singular, traz subjetividade e reflexão. Também notei diferenças no estilo. Alguns textos são mais formais, outros usam linguagem mais leve e expressiva. Temos também o sujeito 4. Textos escritos em primeira pessoa passam um ar de personalidade, algo que não é adequado ao discurso acadêmico. No texto 6, foi usado um termo bastante coloquial, galera, e para um resumo de TCC é um termo não indicado. Para a questão 5, que era a questão para selecionar os trechos dentro dos resumos que estavam faltando para os seus devidos elementos, então tivemos também respostas positivas, algumas respostas fugindo um pouco da ideia, mas a maioria das respostas tiveram sim resultados bem positivos. Então podemos ver aí um exemplo, eu trouxe apenas do texto 2 e do texto 6, mostrados do lado direito e do lado esquerdo da tela, com cada um dos elementos que continham naquela tabela. Dos resultados da questão 6, tivemos também respostas como: tudo a resumo de TCC, só muda o estilo, uns mais sérios, outros mais de boa, dependendo da área, mas a ideia é a mesma, retornar o trabalho rapidamente. Os resumos seguem o mesmo gênero acadêmico, com estrutura parecida, tema, objetivo, método, resultado e conclusão, mas cada área tem o seu estilo. Os de exatas são mais objetivos e técnicos, enquanto os de humana e arte são mais subjetivos e reflexivos. Essa diferença vem da forma como cada área constrói e comunica o conhecimento. Então podemos ver também as opiniões desses estudantes acerca desses elementos. E também a ideia era que o estudante ele pudesse notar que em alguns desses resumos nem todos os elementos estavam presentes. E podemos perceber com as respostas de que uma quantidade mínima de estudantes pôde notar isso, que nem todos os elementos estavam presentes dentro dos resumos. E sobre os feedbacks, tivemos vários feedbacks que diziam que os textos estavam um pouco longos e que as respostas exigiam respostas muito longas para serem respondidos. Então, é uma questão que a gente vai observar e que vai melhorar para o próximo capítulo, o próximo levantamento. E vamos fazer essas adaptações para que as questões elas fiquem de maneira mais simples e para que o estudante ele possa entender melhor e tirar bom proveito das questões. Então, alguns exemplos de feedback, né? Minha dificuldade foi a análise, minha classificação de linguagem e identificação de trechos está muito enferrujada. A última vez que li de 2 parágrafos foi quando revisei relatórios técnicos. Atualmente, a leitura só me serve estritamente para obter informações, algo muito comum na área de engenharia. Ponto a se estudar em trabalhos futuros. Então temos aí uma opinião, né, que ela reflete isso, que na área de engenharia nós não trabalhamos muitas das vezes a questão da leitura em textos fora do contexto técnico, né, porque para o contexto técnico lemos muito, elaboramos muitos relatórios, então temos ali muita informação sobre isso, mas em outros pontos isso já traz um pouco de déficit. E é isso, muito obrigada.